Olá, alunos do Colégio Francano, do ensino médio. Vamos para mais uma aula de redação. Hoje nós trataremos de um assunto do qual eu pude perceber que nas produções textuais de vocês de semana passada, esse recurso estava um pouco defasado com relação às escritas. Por isso, resolvi gravar essa aula, encerrando o nosso kit de revisão, para que na primeira semana de março, a gente já possa adentrar em um conteúdo novo da apostila, ok? Gostaria que vocês anotassem as dúvidas, todas as dúvidas que vocês tiverem, e para que no decorrer das nossas aulas, vocês possam sanar perguntando para mim pelo WhatsApp, até mesmo pela plataforma do Google Classroom, ou pelo algum recurso que vocês acharem mais viável. Eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas. Na aula de hoje, como eu disse, é uma aula de revisão, cujo objetivo da aula é entender os recursos coesivos para melhorar a escrita. Esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Tá, o que é a coesão? Coesão é uma coisa muito importante na hora de escrever o texto, porque através de você usar os recursos coesivos adequados, você vai proporcionar uma maior compreensão para o seu leitor e um maior amarramento das suas ideias, daquilo que você realmente está querendo dizer. Aqui, no slide, eu coloquei a coesão textual é como uma costura que liga as ideias de um texto, por meio de preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais. Ela garante a harmonia e a conexão lógica entre as frases, o que colabora para uma melhor compreensão por parte do leitor. Então, quando a gente fala em recurso coesivo, é muito importante deixar claro que pode ser preposição, pode ser conjunção, advérbio, locução adverbial, tudo isso pode fazer parte dos recursos coesivos. E a principal função desses recursos coesivos é proporcionar a compreensão por parte do leitor. Aqui temos um exemplo. Observem esta frase aqui, ó. Muitos brasileiros guardam dinheiro na poupança. Há investimentos de renda fixa que oferecem um retorno um pouco melhor. Aplicações de renda variável são uma boa solução para se obter lucros mais interessantes. É importante formar uma reserva de emergência antes. Aqui nós temos várias frases, porém elas estão soltas. Não tem nenhum amarramento aqui depois do ponto final, ó. Elas estão soltas. E não é dessa forma que a gente constrói um bom período, constrói uma boa compreensão para o nosso leitor. Observa a diferença, ó. Embora muitos brasileiros guardem dinheiro na poupança, há investimentos de renda fixa que oferecem um retorno um pouco melhor. Além disso, aplicações de renda variável são uma boa solução para se obter lucros mais interessantes. Antes, porém, é importante formar uma reserva de emergência. Tá vendo que são 3 palavrinhas, mas fizeram total diferença na hora de compreender um texto. Por isso que elas são tão importantes. Nós temos 2 tipos de coesão. Tem a coesão referencial e a coesão sequencial. Qual que é a diferença e qual a importância de saber os nomes? A importância de você saber os nomes é você saber usá-las. Você precisa aprender a usar. A mais usada na hora de escrever um texto dissertativo argumentativo é a coesão sequencial. Já se você estiver escrevendo algum outro tipo que não argumentativo, você usa também a referencial. Isso não é uma regra, eu estou dizendo a predominância de uso. Então, nós vamos estudar as duas
para os casos do primeiro ano do ensino médio, segundo e terceiro também. A coesão referencial é quando um termo ou expressão refere-se a outro pertencente ao universo textual. Então, eu vou pegar, vou citar o nome João, e depois, ao invés de eu ficar repetindo João, 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 vou colocar ele, vou colocar meu amigo, vou pegar e mudar esse termo e expressão para não ficar um texto repetitivo e cansativo. O mesmo vale para algum problema que a gente for colocar em um texto argumentativo. Esse tipo de coesão ocorre quando os elementos coesivos ou conectivos retomam ou anunciam palavras, frases, fatos que exprimem fatos ou conceitos. Já a coesão sequencial ocorre por meio dos componentes do texto, que estabelecem relações semânticas entre orações, períodos ou parágrafos, à medida que o texto progride. À medida que eu vou pegando e progredindo, eu vou usando um outro tipo de conectivo para conseguir ligar a minha oração, o meu período, na hora que eu formar o período, os meus parágrafos um no outro. E isso tudo o texto vai progredindo, denotando maior sentido. Mas muita atenção, eu não posso pôr qualquer conectivo. Eu tenho que pegar, saber se é de adição, eu estou querendo realmente mostrar o sentido de adição para o meu leitor. A oposição, eu vou usar um mas. Mas é oposição, eu posso usar. Então, vou mostrar uma ideia adversativa, porém, mas, então, eu tenho que ver o que eu quero, qual que é a minha intenção enquanto escritora. Um exemplo da coesão referencial é o termo referenciação. Está relacionada com as palavras que usamos para nos referir a elementos que estão no texto ou fora dele. Então, aqui, eu já citei Bruna está de férias. Então, eu já citei o nome Bruno. Se for a mesma, eu posso usar o ela, para não ficar aquele texto repetitivo e cansativo. Bruna está de férias, ela disse que iria passear no Uruguai. Nunca se esqueça disso. É importante estudar sempre. Esse disto está ligado ao importante estudar sempre. Então, para você não repetir aquela mesma coisa toda hora, você pode usar esse tipo de coesão por referenciação. Muitos textos estavam com palavras repetidas, sociedade, sociedade, sociedade. Você pode colocar sociedade, população, comunidade. Tudo isso se refere ao mesmo pessoas, pessoas, pessoas. Tem pessoas, população, cidadão. Você escolhe, tem vários repertórios para você usar, para você não precisar ficar repetindo palavras. A coesão referencial. Aqui é por substituição. Isso acontece quando usamos um termo para substituir outro, ou até uma oração inteira. Por exemplo, redatores leem muito, revisores também. Esse também eu usei para substituir o leem muito. Se eu colocar redatores leem muito, revisores leem muito, fica cansativo. Aí eu uso uma outra palavra para substituir. Estava interessado em fazer o curso de branding. E foi o que fez. Então, aqui, eu substituí o fez por fazer o curso de branding. A elipse é muito famosa e a respeito do uso da vírgula também. A elipse é quando você omite alguma informação que pode ser deduzida a partir do contexto. Deduzida. A partir do contexto você deduz. Minha esposa gosta de séries. Eu, de filmes. O que está subentendido aqui? Gosto. Eu gosto de filmes. Então, se você está subentendido, você deduz. Mas aqui, o gosto está representado por uma vírgula. Esse aqui é o caso da elipse. A coesão referencial lexical.
Esse tipo de referência é muito útil para evitarmos repetições de palavras. Veja alguns exemplos. A menina se aproximou, segurando um saquinho cheio de balas. Depois de encarar a mãe por um momento, a criança mostrou um doce e perguntou: aceita? Então, ó, menina, criança, balas, doce. Isaac Asimov produziu a quantidade impressionante de 463 obras, incluindo grandes clássicos envolvendo robôs. Assim, não é à toa que o autor deseja ser considerado um mestre de ficção científica. Ao invés de eu repetir o nome, coloquei o autor. A coesão sequencial refere-se ao uso dos conectivos, dos recursos coesivos. Essa coesão sequencial é muito estudada no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Mas é bem válido que os alunos do primeiro também já estejam acostumados a esse repertório. Colocou um ponto final, coloca um conectivo. Colocou um ponto final, põe um conectivo, para ligar um período no outro, uma ideia na outra. Começou o segundo parágrafo, coloca um conectivo. Ponto final, conectivo. Pôs uma vírgula para explicar alguma coisa, usa um conectivo. Início de parágrafo, início de parágrafo. Então, é muito importante. Essa aqui é a coesão sequencial, que é dos conectivos. Aqui eu coloquei alguns exemplos de conectivo. Se você está na introdução, você pode colocar inicialmente, primeiramente, desde já. Se você já está no desenvolvimento, você pode usar além disso, do mesmo modo, acresce também, ainda por cima, bem como, igualmente. Se você está na conclusão, encerrando, você pode pôr, enfim, dessa forma, em suma, nesse sentido, portanto, afinal. Se você está escrevendo alguma história que você precisa envolver a circunstância de tempo, você pode usar logo após, ocasionalmente, posteriormente, enquanto isso, não raro, concomitantemente. São todos domínios de vocabulário do qual você pode usar para pegar e fazer as suas próprias produções textuais e deixar elas mais ricas de vocabulário. Resumindo tudo, a coesão referencial e a coesão sequencial. A referencial, você usa ela por anáfora ou catáfora. Anáfora é antes, catáfora depois. Então, aqui você substitui termos já ditos anteriormente para o texto não ficar repetitivo, de maneira resumida. A sequencial, você usa os procedimentos linguísticos que retomam alguma coisa já apresentada, pois, logo. Aí aqui tem até uma listinha aqui de elementos coesivos. Correção, aliás, isto é, oposição, mas, no entanto, condição, se, por acaso, explicação, pois, porque, disjunção, ou, adição, e, também, bem como. O relator, pois, fornece uma explicação ao argumento de que a opinião é subjetiva. Os relatores, logo, portanto, apresentam função conclusiva, aqui nesse contexto. Tá certo, essa é a teoria. Agora, depois de assistir ao vídeo, nós vamos fazer os exercícios. Vou deixar aqui a referência bibliográfica que eu usei para a aula de hoje, o texto do Matheus Pimenta, do qual ele fala sobre a coesão textual. Está disponível nesse link. Vou mostrar agora para os alunos do primeiro ano do ensino médio as atividades que devem ser feitas e enviadas pela plataforma do Google Forms. Aqui, para os alunos do primeiro ano, são esses aqui. Aqui tem um texto e uma pergunta a respeito desse texto, caracterizada por o assunto que a gente já estudou, que está no vídeo, sobre a elipse. A segunda pergunta, um texto também,
marcando a questão da análise do sentido dos conectivos. Aqui tem um trecho que foi adaptado para o exercício, do qual vocês vão ter que reescrever, tirando as repetições, colocando alguns conectivos para aprimorar o texto e não deixar ele tão cansativo. Aí vocês têm que usar a criatividade. Coloquei aqui esse repertório em formato de teste. Então, a partir do momento que você colocar a resposta, você vai ver se você acertou ou não. Só esse aqui que depois eu vou dar a devolutiva dele pelo WhatsApp. Ou até mesmo por nossas aulas aqui, nas nossas aulas gravadas. A atividade do segundo e do terceiro ano é da mesma forma, porém mudando algumas perguntas. Aqui eu coloquei alguns conectivos de introdução, desenvolvimento e conclusão, por ser o texto dissertativo e argumentativo. Coloquei alguns conectivos também para usar na redação do texto dissertativo e argumentativo. E diferente do primeiro ano, aqui vocês têm um texto de uma redação nota 1000, que foi adaptada para vocês pegarem e colocar os operadores argumentativos. Esses operadores aqui, vocês vão colocar aqui nesse texto na hora de reescrever esse parágrafo. Muito atento ao que você quer dizer. Se você for querer adicionar, você vai usar o e. Ou, além disso, se você estiver falando de tempo, você vai usar enquanto. Então, finalizando aquela última parte do parágrafo. Então, muito atenta a isso, tá? Qualquer dúvida, vocês podem pegar e me procurar, que a gente vai estar esclarecendo. Eu espero que vocês gostem da atividade, que vocês tenham uma reflexão a respeito dela e a gente possa aprimorar os nossos estudos de escrita cada vez mais. Bons estudos, qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande abraço a todos.